O problema é que tem um preconceito de origem, como se fossem menos judeus aqueles que são de lugar grego. Eu jurava que o aramaico era mais antigo que o hebraico. Não, o hebraico é uma língua que é a língua de Canaã, do período mais remoto arcaico de Israel. E quando eles foram para a Babilônia, depois a Babilônia se tornou o Império Persa, e a língua franca do Império Persa era a língua aramaica. Então eles aprenderam um aramaico por causa da necessidade de conhecer a língua franca. Era o inglês da época. O Certo. inglês do Crescente Fértil, né? Ou do Antigo Oriente Próximo. O fato é que quando então eles têm a demanda de. A demanda é um preconceito étnico. O que eles fazem? Eles vão eleger pessoas de boa reputação. Alguns deles têm nomes gregos. O engraçado é que os apóstolos passam essa tarefa da eleição para eles mesmos, né? Ó, vocês escolham Sim, homens de boa reputação. sim. E eles vão escolher pessoas com nomes gregos. Você falou de Estevão. Aham. Stefanos. Stefanos é coroa em grego. Olha aí. Ou seja, eles escolheram, para atender os gregos, Pessoas gregas. pessoas gregas, claro, porque aí não vai ter preconceito. Eles vão atender a todos. E aí surgiu um segundo ofício. O segundo ofício é o ofício da diaconia. Dos que vão. O diácono não era apenas quem servia as mesas. Ali a função era servir as mesas, mas depois eles se tornaram os que cuidavam de comunidades. Havia diáconos que cuidavam de comunidades, que tinham um ministério pastoral. Quando aparece assim, se alguém se dedica ao ministério, que o faça com zelo. Por exemplo, está lá em Romanos, capítulo 12, quando tem a lista de dons, logo depois de 12, 1, 2, depois vai falar da lista de dons. Quando fala do ministério, a palavra é diaconel. A palavra exercer o ministério é diaconel, que tem relação com diaconia, que tem relação com diácono. Então, o diácono não era só alguém que cuidava das mesas, mas era também alguém que dava instrução. Então, nesse primeiro momento da igreja, nós vemos dois ofícios em prática, sendo postos em prática, o ofício apostólico Sim, e o ofício diaconal. diaconal, exatamente. Mas existe nas comunidades palestinenses, especialmente na Galileia, e a gente sabe isso por causa de Didaquê, e de forma muito remota, a gente sabe isso por causa de Didaquê, e também por causa do Evangelho de Mateus. Lembra de Mateus capítulo 5, verso 11? Vai dizer assim, o 5 verso 10 vai dizer assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí depois o verso 11 vai dizer assim, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. E o 12 diz assim, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então, também tem na Galileia, que é o contexto mateano, e vai aparecer na Didaquê, que é um texto siríaco, ainda do começo do segundo século, mas que deve ter origem um pouco mais antiga, o ministério do profeta. Ok? Ok. Havia. Já vai aparecer ali em Atos 13 também, quando Paulo e Barnabé são separados. Isso. Mas anteriormente ali, os primeiros ministérios, os primeiros ofícios, né? Ministério, trabalho, serviço. Sim. O primeiro serviço dos ministros é o serviço apostólico de ensino, Sim. né? Sim. E o serviço de servir ali as mesas, de repartir os donativos e todas essas questões. Isso, mas aí também tem um ministério local que é exercido eventualmente pelo diácono. Os profetas e mestres vão aparecer em Atos 13. Vão aparecer, sim. Já era uma realidade na igreja. Sim, especialmente em Antioquia, depois vai aparecer. Especialmente em Antioquia. Sim. Se eu não me engano, até tem um texto que diz que os profetas de Jerusalém migraram para Antioquia. Sim, exatamente, é isso mesmo. É? Isso mesmo, é exatamente isso. Inclusive, isso está presente no nome de um dos missionários de Antioquia. Porque se o nome de um é Paulo, que é até um nome. É um nome que a gente gastaria um bom tempo para explicar. Saulo, Paulo, por que muda? Shaul. Saulos é um nome que soa como efeminado. Então eles tiveram que mudar o nome. Mesmo? Soa como efeminado. Isso foi alterado? Foi alterado para facilitar o trânsito de Paulo no mundo que é o mundo helenizado. Só que o outro se chama José. O nome dele não é Barnabé. Mas o apelido dele é Barnabé. Barnavi. Barnavi significa o filho da profecia. O filho da profecia. Barnavi é um nome aramaico.
Bar é filho em aramaico. Claro, seria José Barnavi. Isso, que é José o profeta. Ele é da casa dos profetas. Então, já se reconhece no nome de Barnabé o ofício profético. Tem a atividade de mestres na igreja de Antioquia. E esse modelo de Antioquia se espalha nos locais onde eles fazem missão. Temos que lembrar que a primeira viagem missionária vai chegar como limite Icônio e Derbe, que são 2 colônias romanas. O que é um indício muito forte de que Paulo era cidadão romano, porque ele escolhe como itinerário das suas viagens colônias romanas. Vou dar um exemplo. Primeira viagem, Icônio e Derbe. Segunda viagem, Troade, é outra colônia romana. E Paulo é de uma cidade que era uma cidade querida por Otávio, né? Pelo imperador. Sim, querida, porque ele já encontrou Cleópatra.